Boa noite, pessoal. Eu sou a Paula Pecchia, responsável pela comunicação e marketing do time de inovação da Inove Magistral, e gostaria de dar as boas-vindas a todos os prescritores e profissionais da saúde que estão aqui presentes nesse incrível webinar. E antes de passar a palavra para a doutora Dani Lodetti, gostaria de informar que selecionaremos algumas das perguntas a serem respondidas no final da aula, basta deixá-las aqui no chat. Dani, agora é com você. Boa noite, pessoal. A Paulinha, ela é muito plena, né? De certo, aí lá vem a Dani louca, eu já fico, volta, Paula. Imagina, É imagina. assim. Estamos todos aqui querendo ouvi-la falar. Então, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de troca de informações científicas, de conhecimento, de abordagens para inovar e para fortalecer a nossa prática clínica, porque a gente tem que estar sempre atrás de inovação, de conhecimento e, obviamente, buscando o melhor resultado para as nossas pacientes. Para as nossas pacientes, porque justamente hoje a gente vai focar nas abordagens, nas estratégias para reduzir o impacto do climatério na saúde emocional, na saúde cognitiva, né, na saúde do cérebro das mulheres. E esse tema ele está muito em alta, porque nós, né, nós mulheres do climatério, nós trabalhamos, produzimos, somos mães, nós fazemos as mesmas coisas que a gente fazia quando tinha 25 anos, então o mínimo é o nosso cérebro tá tão bom quanto ou melhor do que quando a gente era jovem. Aproveitando que a maturidade faz a gente também fazer menos besteira, né? Então, imagine a maturidade com o cérebro bem cuidado, é o que a gente quer. Como a Paulinha falou, vocês podem ir escrevendo as perguntas no chat, tá? E aí, no final, a gente vai selecionar as mais fáceis para eu responder. Mentira, vai selecionar algumas para a gente responder. Mas pode fazer pergunta difícil aí. Se eu não souber, eu digo não sei, não tem problema, tá, gente? Mas se eu souber, eu respondo. Então, vamos nessa. As pessoas vão entrando aqui ao longo da aula e quem for entrando vai pegando o bonde andando e nós vamos aqui em frente, beleza? Então, vamos nessa. Deixa eu só preparar minha canetinha aqui, que eu rabisco. E não sei se vocês já assistiram alguma aula minha, eu sou ligada no 850, né? E aí eu vou tacando tiro para tudo que é lado, vejo o que vocês conseguem filtrar e no final a gente tira as dúvidas, ok? Obrigada aqui, Caterine, ligada a 1.000 a 5.000, né? Ó, Priscila, tenho alunas aqui, ó, alunas que já assistiram as minhas aulas, já são minhas alunas, ou seja, já sabe que eu sou meio virada no giraia. Então, que bom que vocês estão aqui, meninas. Ó, Raquelzinha, tudo bom, Raquel? Que bom, se vocês já assistiram às minhas aulas e vocês continuam aqui, é porque eu devo ter dado uma aula decente para vocês terem voltado, viu? Obrigada, meninas. Vamos nessa, então. Tema de hoje, neuronutrição para as mulheres mais maravilhosas do planeta, que são aquelas que estão na menopausa e continuam plenas e maravilhosas e seguindo felizes. E a gente vai aprender, obviamente, entender o que acontece no cérebro da mulher no climatério, que faz com que ela, né, apresente determinados sintomas, inclusive declínio cognitivo, alterações emocionais. A gente tem que entender por que isso está acontecendo e, obviamente, ter estratégia para tratar, porque nós não vamos ficar sentadas chorando na calçada, nós vamos à luta, porque é isso que a gente é. Bom, eu sou Daniele Lodetti, eu tenho formação em mestrado em neurociências, estou cursando agora o meu doutorado, e ao longo da vida aí fiz um monte de coisa, sou formada há 26 anos, né? E aí eu tenho uma marca, eu sou criadora da marca Neuronutrição, tenho a minha pós-graduação, tenho a minha academia da neuronutrição, e tenho aqui o Instituto Símbia em Jundiaí, onde eu cuido do cérebro de quem precisa, ou seja, todos os cérebros. Então, vamos nessa. Como nós já sabemos, a menopausa, né, essa oscilação hormonal em declínio, ela afeta
diversos sistemas do organismo da mulher, e, obviamente, o cérebro não poderia ficar de fora, né? A gente sabe que dói o cotovelo, dói o joelho, aumenta o colesterol, sobe a glicose, é a osteoporose, é o sono que é ruim, é tudo escambalhado, inclusive o cérebro, ele também entra no jogo, né? O cérebro sente muito as alterações hormonais. A gente cada vez mais entende por que é que ele fica dessa forma, e quando a gente entende, a gente vai saber como que a gente precisa cuidar e tratar desse cérebro. Então, a Inove dividiu didaticamente essa aula em 3 módulos. Eu dei uma bagunçada depois, mas daí é para ser assim bonitinho que nem eles fazem, tá? A gente vai abordar do ponto de vista cognitivo o que acontece com as mulheres e como a gente aborda para poder melhorar a cognição. Alterações né, no processo, existe um processo inflamatório que se instala no cérebro da mulher no climatério, vamos entender por quê e o que fazer, e alterações metabólicas no organismo que afetam o cérebro. Então, cognição, inflamação e o metabolismo da mulher, eu vou abordar essas 3 áreas dessa aula e, obviamente, 3 abordagens de intervenção na prática. Do ponto de vista cognitivo, o que eu gosto de começar falando? Como é que o nosso cérebro produz energia? Porque, ó, para pensar, raciocinar, memorizar, ter bom humor, o cérebro gasta muita energia. Vocês aqui que estão prestando atenção em mim, o cérebro de vocês está gastando energia para ouvir, para processar, para entender, e vão dormir e vai gastar energia para memorizar. Então, é o órgão que mais gasta energia do nosso corpo de longe. E como que ele produz energia? De onde é que vem a energia que o cérebro usa para poder fazer o que tem que ser feito, inclusive regular o nosso humor, tudo há uma demanda de energia absurda. Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo, aqui em amarelo um astrócito, que é uma célula que faz a ponte entre o neurônio e o vaso sanguíneo, e aqui eu tenho neurônios. Então, vejam que a glicose que está aqui na corrente sanguínea, que é a glicose do alimento que você consumiu, ou da gliconeogênese, ou da glicogenólise. Então, tem glicose, sempre tem glicose no nosso sangue, e essa glicose é captada pelos astrócitos, pelo GLUT1, e os astrócitos transformam a glicose em lactato e fornecem para o neurônio converte lactato em piruvato, joga na mitocôndria, produz ATP. Então, a glicose que o astrócito captou, ela é transformada em lactato e é fornecida para o neurônio produz energia a partir do lactato. Só que essa glicose que está no sangue, ela também consegue passar por fora do astrócito, ela vai de forma extracelular, por difusão, entrar diretamente no neurônio através do transportador GLUT3. Então, a glicose é a principal fonte de energia do nosso cérebro, ponto final. Na barreira hematoencefálica e na membrana do astrócito, eu tenho o GLUT1, que não depende de insulina, e na membrana neuronal eu tenho o GLUT3, que não depende de insulina. Essa é a principal fonte de energia para o nosso cérebro. Faltou glicose, eu sim posso ter um comprometimento cognitivo e emocional, porque o cérebro não tem energia. E é claro que os corpos cetônicos que estão lá no nosso sangue, porque você está em jejum noturno, comeu mais gordura, está fazendo lipólise, esses ácidos graxos do sangue, eles sim, eles podem ir para o fígado produz corpos cetônicos, esses corpos cetônicos também podem ser uma fonte de energia para o cérebro. O astrócito capta os corpos cetônicos e reparte com o neurônio transforma corpos cetônicos em acetil-CoA, mitocôndria, ATP. E esses corpos cetônicos, eles também, inclusive, não precisam necessariamente ser produzidos pelo fígado. Os ácidos graxos do sangue, eles também podem ser captados pelo astrócito, e o astrócito transforma em corpos cetônicos e fornece para o neurônio na produção de energia. Então, vejam que a glicose é o principal combustível do cérebro. E o cérebro gasta muita energia, esse ATP que veio da glicose, e também dos corpos cetônicos, mas proporcionalmente é mais da glicose, é o que mantém o nosso cérebro cognitivamente eficiente e emocionalmente regulado. E o que acontece no climatério? Olha só, a utilização de glicose pelo cérebro vai caindo, ou aqui no córtex temporal, no precúneo, no córtex frontal. Vejam que a utilização de glicose pelo cérebro cai.
Você fala, minha nossa, quer dizer que a principal combustível, a principal fonte de energia do meu cérebro não consegue mais chegar até ele da mesma forma? Não. Por quê? Por conta do declínio hormonal. O que acontece? O GLUT1 e o GLUT3, eles vão reduzindo a sua eficácia em jogar a glicose para dentro do cérebro e para dentro do neurônio. Então, são dois transportadores que vão reduzindo a sua funcionalidade à medida que o estradiol cai. E se a portinha está fechada, a portinha do vaso sanguíneo e a portinha do neurônio, a utilização de glicose pelo cérebro cai. E o que eu tenho? Eu tenho prejuízo cognitivo. Eu tenho também desregulação emocional. Eu tenho um brain fog, que a gente muitas vezes associa com é falta de dopamina, é falta de serotonina. Sim, também é, mas por que estão faltando esses neurotransmissores? Porque não há energia para ser produzido o neurotransmissor. Vocês não têm noção do tanto de ATP que o cérebro gasta para produzir o neurotransmissor. E se eu não tenho energia, eu vou ter um prejuízo na produção, e isso vai afetar minha cognição e as minhas questões emocionais. Além disso, para raciocinar, gasta energia. Para processar informação, gasta energia. Para memorizar, gasta energia. Não é só um neurotransmissor em si, é toda a ativação e o transporte de impulso nervoso pelo cérebro, que fica limitado, porque o cérebro não tem energia, porque a glicose não entra da mesma forma. Então, num cérebro jovem e saudável, mais de 90% da energia que o cérebro gasta vem da glicose, o azul é glicose. E cerca aqui de 5 a 10% da energia que o cérebro gasta vem dos corpos cetônicos. Maravilha, são duas fontes, duas moléculas de energia que se complementam. Porém, à medida que a gente envelhece, o que vocês estão vendo? Que a barrinha azul, que é o que corresponde à utilização da glicose como fonte de energia, cai. Vocês viram aqui que a glicose tem a sua redução, a entrada no cérebro da glicose, ela cai. E aí a barra azul cai. O nível de ATP vindo da glicose lá no meu cérebro cai. E eu tenho aqui, eu deveria produzir energia até aqui. Olha só o gap de energia que eu tenho. O combustível não chega. E a barrinha laranja, eu sei que são os corpos cetônicos, tem uma leve redução, mas não tanto quanto a de glicose. E aí você pensa, minha nossa, a glicose não entra mais no cérebro da mesma forma. Mas eu preciso dessa energia. Eu preciso arrumar um outro combustível para compensar a falta da chegada da glicose. E aí onde a gente pensa sobre estratégias que permitam o aumento da chegada de corpos cetônicos ao cérebro. Já que a glicose não consegue chegar da mesma forma, é claro que se a mulher faz terapia de reposição hormonal, há uma minimização desse processo, mas nós não sabemos dizer, reverte, não sei, não tenho a menor ideia. Então, GLUT1 e GLUT3 estão com redução de função. A portinha fechou. E eu tenho que pensar que outros combustíveis o cérebro consegue utilizar? Os corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos atravessam a barreira hematoencefálica e chegam no neurônio e no astrócito. O lactato também, tá? Então, a gente sempre ressalta a importância de a mulher fazer exercício de força para a musculatura esquelética produzir o lactato. Esse lactato também é captado pelo astrócito, e o astrócito fornece o lactato para o neurônio, que produz energia. Então, o lactato também não precisa de GLUT1 e nem de GLUT3. Ele passa por outras portinhas para o cérebro. Já a glicose é que encontra algumas portinhas fechadas, e os corpos cetônicos não encontram essa portinha fechada. O transportador deles é outro. Então, eu preciso pensar em como eu aumento a chegada de um combustível tão importante para o cérebro. Eu pensaria, obviamente, em fazer atividade de força para eu ter mais lactato no sangue, o cérebro utiliza, e estratégias de aumento dos níveis de corpos cetônicos no meu sangue. E aí, em 2017, a Lisa Mosconi, que é uma pesquisadora, uma médica muito famosa, e ela fala muito sobre o cérebro na menopausa, o que ela falou? A peri não é nem menopausa, é a perimenopausa. Começou a declinar o hormônio, o negócio já começa. Perimenopausa e o surgimento de um fenótipo bioenergético de Alzheimer no cérebro e na periferia. O Alzheimer, a presença de placa amiloide no cérebro,
faz também com que haja uma grande redução da chegada de glicose ao cérebro. E na menopausa, no climatério, na verdade, antes da menopausa, isso também acontece, porque os glúteos têm a sua redução da função pelo declínio hormonal. Então, é como se o cérebro da mulher no climatério, ele se comporta como o cérebro de quem está com Alzheimer. Porque no Alzheimer chega menos glicose para o cérebro, a bioenergética cerebral é prejudicada, e no climatério também. Então, é uma notícia ótima, a gente podia ter ido dormir sem essa, mas, olhando para isso, já que eu sei que a glicose não é mais utilizada, e eu adquiro um fenótipo bioenergético problemático, eu tenho que, primeira coisa que se faz no cérebro de uma mulher no climatério é otimizar a bioenergética cerebral. Você pode colocar triptofano, tirosina, aminoácido precursor, você pode colocar fitoterápico para aumentar os neurotransmissores, só que se não tiver energia, não vai adiantar nada. Para mim, o raciocínio de tudo que acontece no cérebro inicia com a gente modular a bioenergética. Eu só consigo ter um resultado se o cérebro tem ATP, tem energia. Então, à medida que a gente vai, perimenopausa, o que é isso? Utilização de glicose como fonte de energia. Caiu, na menopausa, está lá em queda. Em azul, nós temos o quê? Os sintomas neurológicos, ou seja, brain fog, depressão, ansiedade, todas as queixas cognitivas dessas mulheres. E a literatura vem. Nossa, então, já que os corpos cetônicos podem ser utilizados como fonte de energia, vamos fazer uma dieta cetogênica? Não existe estudo sobre dieta cetogênica no climatério, mas existe muito no Alzheimer. E eu digo que não dieta cetogênica, mas aumentar a chegada de corpos cetônicos ao cérebro. Eu não quero submeter a mulher a uma dieta de restrição de carboidrato, altos níveis de gordura, desbiose, perda de massa muscular. Isso é muito complicado na prática. Eu quero os corpos cetônicos chegando ao cérebro, mas eu não quero todo o impacto negativo de ter que comer só uma dieta com altos índices de gordura. Então, hoje, a gente modula a bioenergética cerebral através do aumento da chegada de um combustível muito importante, mas com estratégias que não dependam de você fazer uma dieta cetogênica. Existe hoje suplemento para isso. Suplementos, inclusive, dos corpos cetônicos. Já que o cérebro da mulher no climatério, bioenergeticamente, fica muito parecido com o Alzheimer, nós temos muitos estudos de Alzheimer mostrando melhora de performance cognitiva quando eu melhoro a chegada de corpos cetônicos ao cérebro. Então, a gente faz essa analogia. Climatério, alterações metabólicas que a gente já vai conhecendo, e em que outras situações isso tem dado certo. Então, cada vez mais nós temos estudado a melhora, a otimização da chegada de corpos cetônicos ao cérebro para melhorar a bioenergética e a performance cognitiva e emocional da mulher. E aí, então, vem a relevância, né, disso aqui, ó. Lembra que essa portinha está parcialmente fechada, esta também, eu quero isso. Eu quero mais corpos cetônicos chegando ao sistema nervoso central. Aí você poderia pensar, Dani, de que forma eu posso fazer isso sem ter que entrar em uma dieta onde eu como só gordura? Ou fazer um jejum prolongado, jejum intermitente, que também é muito complicado. Na prática clínica, eu não consigo pensar que isso vai ser legal. Eu gosto de mimetizar, né, o jejum, ou de criar situações em que há uma alta chegada de corpos cetônicos ao cérebro. Então, aqui, já artigo 2026, mostrando que no climatério, melhorar a bioenergética cerebral é por onde deveríamos começar. E aí nós temos que pensar em alternativas de combustível para o cérebro. Que outro cérebro, que outro nutriente, que outra molécula vira energia lá no cérebro? Corpos cetônicos. Então, nós temos o próprio corpo cetônico em forma de suplemento. O beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos, GOL-BHB, está aqui. Então, você entrar com uma suplementação de corpos cetônicos para otimizar a bioenergética cerebral, sem que você precise submeter o paciente a uma dieta cetogênica,
que tem 45 milhões de complicações, é o que a gente queria. Eu quero o corpo cetônico, eu quero esse combustível chegando ao cérebro, mas eu quero ter o meu carboidrato para eu manter minha massa muscular, para eu ter energia. O meu cérebro precisa da glicose, só que ele não aproveita tanto, não quer dizer que eu vá tirar. Não quer dizer que eu vá tirar. Olha só o estrago que acontece no cérebro quando a glicose perde eficácia de disponibilidade ao cérebro. Olha o que está acontecendo com a gente. A gente não pode brincar de reduzir a chegada de glicose ao cérebro. Eu preciso manter uma glicemia sustentada. E já sabendo que a eficácia dessa glicemia não é tão boa quanto antes, eu complemento essa chegada de glicose com corpos cetônicos, juntei os dois, e aí eu faço um 100%, ó, eu consigo, ó, eu mantenho o carboidrato da dieta numa glicemia sustentada, às vezes, é claro, no climatério, talvez eu reduza um pouco a proporção, mas eu aumento a chegada de corpos cetônicos, e aí eu chego no meu 100% de energia que o cérebro precisa. É vida, gente, é por onde começa, tá? Aí a mulher tá lá no climatério com depressão, usando o antidepressivo, inibindo recaptação de serotonina. Por que que a depressão, ela também, existe um fator de risco, né? O climatério é um fator de risco para a depressão. Porque o cérebro fica sem energia para produzir, liberar e atuar, né? Fazer as reações químicas que que a serotonina induz. Então, a bioenergética cerebral, ela atrapalha a ação de todo o neurotransmissor. A gente não tem que mirar apenas no neurotransmissor, eu tenho que mirar em tudo que o meu cérebro precisa para produzir o neurotransmissor. E aí onde vem a bioenergética. Por que que também, né, hoje, cada vez mais, isso vem sendo discutido, o brain fog. Bioenergética, gente. Bioenergética. E o cérebro é tão, assim, capaz de encontrar uma fonte de energia alternativa que, olha só, se a gente não toma cuidado com isso, não fornece esse combustível extra, o que que acontece? O organismo, o cérebro, usa a própria gordura da bainha de mielina para produzir corpos cetônicos. E a gente vai promovendo desmielinização por alteração de bioenergética cerebral. Glicose não entra mais, do jeito que antes, falta energia para o cérebro, você não se preocupou com isso, não otimizou a chegada de corpos cetônicos, o cérebro vai dizer o quê? Minha filha, é o seguinte, já que você não me dá os corpos cetônicos, eu vou eu mesmo produzir. O astrócito pega a gordura da bainha de mielina, transforma em corpos cetônicos para alimentar o cérebro, e com isso você vai promovendo desmielinização e mais um motivo para déficit cognitivo e de eficácia cerebral. Isso acontece. Nos exames de imagem, a gente vê isso acontecendo. E quando a menopausa é precoce, é mais evidente ainda. Isso é muito sério. Inclusive, é um dos fatores de risco para Alzheimer, a bioenergética cerebral prejudicada. Por que que mulheres têm mais Alzheimer? Está aí uma das respostas. Tá? Então, o GOL-BHB é o nosso beta-hidroxibutirato lindo, maravilhoso, que serve como uma estratégia para melhorar a bioenergética cerebral. Eu, na prática clínica, gosto bastante dele e eu começo com doses pé no chão. 3, 4 gramas, 2 vezes ao dia, em horários estratégicos, antes de dormir, entre as refeições, num momento em que você quer otimizar essa bioenergética. Na hora de estudar, na hora de trabalhar, na hora que a sua performance cognitiva está sendo mais exigida, você pode pensar nisso. Então, gosto muito e uso na minha prática clínica há bastante tempo. Podem ter certeza, tá? Sem falar que os corpos cetônicos também aumentam a produção de GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório. E no climatério, há redução da atividade GABA. Isso também justifica até ansiedade, insônia. Quantas mulheres usam suplementos para aumentar a neurotransmissão de GABA, que é inibitório, para dar uma freada no cérebro, até mesmo para aumentar, melhorar a qualidade do sono. Corpos cetônicos aumentam a produção de GABA, atividade GABAérgica, então não é só bioenergética. Eu tenho aqui uma modulação de atividade inibitória. Outra situação que pode ser interessante, enxaqueca, inibir, frear o sistema que está ativado e promove dor. Fibromialgia também. Tudo aquilo que eu otimizo a atividade inibitória pode me ajudar a frear a ansiedade, frear a dor, trabalhar nesses sistemas. Então, não apenas só em climatério,
Mas quando eu quero otimizar a atividade inibitória do cérebro, a atividade do GABA, a gente também pode utilizar os corpos cetônicos, sono, dor, ansiedade, ok? E o ATP é a nossa molécula do sonho, né? Nós estamos aqui se debatendo para tentar arrumar uma forma de garantir que o ATP esteja presente no cérebro. Então, é claro que você vai pensar sempre na bioenergética e não esqueçam da mitocôndria, que é quem converte o corpo cetônico em energia, que é quem converte a glicose em energia. Então, isso aí eu não preciso nem falar. E a molécula de ATP também tem as suas exigências. Nós sabemos que o ATP, que a gente está ajudando a produzir quando suplementa o corpo cetônico, o GOBHB, é uma molécula que é estabilizada em magnésio. Então, o magnésio é extremamente importante para que a bioenergética cerebral esteja suprida. O elemento, a molécula de ATP, ela é estabilizada, né? O magnésio estabiliza essa molécula. E o magnésio também, inclusive, ele é fundamental para a própria fosfocreatina, para a função mitocondrial, para 500 milhões de reações químicas no cérebro, a gente já sabe. Então, magnésio e cérebro não dá para não pensar. E em bioenergética cerebral, o magnésio também tem uma função, porque estabiliza a molécula de ATP. E o magnésio, além de ter também, né, esse papel de estabilizar, de trabalhar, ele também está associado à bioenergética cerebral. É um elemento fundamental para a produção de dopamina. Então, aqui, neurônios da área tegmental ventral estão produzindo dopamina. Gastam energia, gastam ATP, que você ajudou com o BHB junto com a glicose, e gastam também magnésio. Se falta magnésio, a minha produção de dopamina fica prejudicada. E aí, foco, atenção, motivação, hábitos, atenção sustentada ficam prejudicados. Da mesma forma, esse aqui é um neurônio que fabrica serotonina. Ó, o triptofano está chegando a ele e existem diversas enzimas que atuam aqui com diversos cofatores. O magnésio é um deles. Faltou magnésio, está lascado. Não pode faltar magnésio para o cérebro. Vocês sabem, hoje a gente fala de magnésio para tudo que é lado. Magnésio e cérebro, eu só estou dando alguns pequenos exemplos dos 500 milhões de motivos que fazem a gente dar muita ênfase e cuidado para o magnésio no cérebro, tá? E um neurônio, né? Vejam que esse neurônio aqui, por exemplo, esse neurônio aqui da área tegmental ventral, ele está gastando ATP, gastando nutrientes para produzir a dopamina. E esse neurônio, ele tem uma perna bem comprida, um axônio, e ele joga dopamina em outras regiões do cérebro, inclusive aqui no núcleo accumbens, que vai me dar sensação de recompensa, me motiva, me faz ver valor em algo. Ou a dopamina venha também aqui, né, para o córtex pré-frontal, ela é liberada aqui, então eu tenho neurônios esperando a dopamina, quando a dopamina chega no córtex pré-frontal, atenção sustentada, organização, planejamento. Então, eu sei que os neurônios têm que estar em comunicação. Um tem que ter energia nutriente para fabricar um neurotransmissor, o outro tem que ter perna suficiente para receber o neurotransmissor. Então, quem que vocês acham que vai ser o neurônio mais eficiente? Esse aqui, que está com as pernas meio capenga, ou esse aqui bem cheio de cabelo, black power de perna? É claro que o de baixo. Então, eu preciso... Gente, vocês estão achando que cérebro, qualquer coisa que você faz já está... Não, ele é extremamente exigente. São inúmeras etapas que você precisa garantir que estejam acontecendo para que você tenha um cérebro eficiente. Não adianta você fazer qualquer coisa e achar que você vai mandar bem, porque uma hora vai reclamar. Principalmente nós, com os hormônios já mais capenga. Então, um cérebro eficiente é um cérebro que tem conexões entre os neurônios, né? Então, veja aqui, ó. Esse neurônio aqui, por exemplo, gastou energia e gastou nutrientes para produzir, por exemplo, a dopamina, a serotonina, e esse neurotransmissor foi liberado para outro neurônio que está lá em outra região do meu cérebro. Esse neurônio tem que ter bastante perna, tem que ter bastante conexão com o neurônio que produz o neurotransmissor. Porque a hora que o neurotransmissor chega aqui, ele vai provocar uma série de reações químicas no neurônio que modulam o meu humor, modulam o meu comportamento, modulam a minha cognição. Então, eu tenho que ter energia e nutriente para produzir o neurotransmissor. Eu tenho que ter perna suficiente para conectar. Esse neurônio que recebeu o neurotransmissor tem que ter muita perna e tem que ter energia. Porque a hora que o neurotransmissor chega aqui,
começa a acontecer um monte de reações químicas que modulam o meu humor e a minha cognição, isso gasta ATP também. Se não tem energia, a dopamina chega lá e não acontece nada. E essa estrutura tem que ser protegida. Então, vem aqui radicais livres, inflamação, e vão diminuindo as conexões entre os neurônios, prejudicando a comunicação. Todas essas etapas, elas precisam ser supridas. Não adianta a gente querer pular etapas achando que a gente é diferente. Então, esse neurônio vai ser muito mais eficiente, porque ele tem mais pernas e mais receptores para receber o neurotransmissor. Aí, Dani, por que você está falando isso? Porque a mulher no climatério, ela só se lasca. Além da experiência, não consigo encontrar outras vantagens para nós, tá? Então, olha só. Isso aqui está acontecendo no hipocampo de ratas. No início do ciclo, em que os níveis de estradiol estão mais baixos, olha só. Aqui é uma perninha de neurônio, tá? E ela é importante para jogar neurotransmissor para o outro, para receber. Quanto mais perna, melhor. E cada perna tem microperninhas, que são os botões sinápticos, justamente isso aqui, ó. Aqui é uma perna e essa aqui são as microperninhas. Baixos níveis de estradiol, menos microperninhas. Meio do ciclo, altos níveis de estradiol, ó mais perninha. Olha a densidade sináptica, olha a conectividade entre os neurônios sendo otimizada. Por que? Por causa do estradiol. Então, agora não preciso falar mais nada. Imagina o climatério que o estradiol baixou. Tudo manca, capenga as pernas, tudo lisa. E aqui, ó, depois da ovulação, níveis de estradiol mais baixos. Então, a conectividade entre os neurônios, a densidade sináptica, ela vai oscilando ao longo do ciclo à medida que o estradiol oscila. Agora, imagina no climatério que o estradiol só cai. A gente vai, sim, fazendo um trabalho inverso. Olha só, espinhas dendríticas são essas perninhas, tá? Espinhas dendríticas em ratas aonde foram retirados os ovários. Diminuiu. Ratas com retirados os ovários e que fizeram reposição de estradiol. Olha lá. Então, a densidade sináptica, ela é influenciada também pelos níveis de estradiol. Agora, imagina nós, sabendo que está acontecendo isso, ó, quantidade de sinapses, ó, quantidade de sinapses, conexões, número de conexões entre os neurônios cai. Por quê? Porque o estradiol baixou. E aí, isso também é um dos motivos pelos quais o nosso cérebro vai perdendo eficácia no climatério. Estamos nós aqui fazendo terapia de reposição hormonal para minimizar, mas eu não sei se eu consigo minimizar, reverter, então eu vou fazer de tudo para aumentar a densidade sináptica. Quanto mais perna um neurônio tem, melhor ele se comunica, mais eficiente ele é, mais neurotransmissor ele recebe, mais seu cérebro funciona. Eu falei de dopamina para cognição, mas pode também ser a serotonina. A serotonina tem que ser recebida para você ficar bem-humorada. Aí os seus neurônios perdem as pernas, não recebe serotonina, tá lá você brocochô, tomando antidepressivo. E você poderia fazer de tudo para melhorar a comunicação entre os neurônios, e talvez ninguém tenha te dito isso. Mas eu vou ter que dizer, né? Então, e o próprio envelhecimento, né? Além do declínio hormonal, o envelhecimento diminui as quantidades de espinhas dendríticas. Olha lá. Ó a notícia boa. Então, gente, se vocês querem trazer um benefício para o cérebro de vocês, preservar cognição, melhorar a densidade sináptica, é um anti-aging cerebral, né? Não é nem não pode falar anti-aging, é uma modulação de envelhecimento cerebral. Invistam em estratégias que aumentem as espinhas dendríticas. Primeira coisa, estímulo cognitivo. Vão estudar, vão aprender, vão colocar o cérebro em desafios. E outra, forneçam nutrientes que ajudam a melhorar essa densidade sináptica. E aí, aonde vem, ó, eu quero o quê? Aumento da densidade sináptica, melhorar as conexões entre os neurônios e sinapses mais eficientes, e aí um cérebro que tem mais funcionalidade, um cérebro mais jovem. E nesse ponto, a gente também precisa falar do magnésio. O magnésio, além de ele ser um elemento fundamental para estabilizar a molécula de ATP, para produzir dopamina, serotonina, norepinefrina, acetilcolina, GABA, não tem como fabricar um neurotransmissor sem magnésio.
O magnésio também é um elemento que ajuda muito a otimizar, melhorar a densidade sináptica. Essa rede de comunicação entre os neurônios, ela é indispensável. Não adianta você só ter uma serotonina aqui sendo liberada por esse neurônio se o outro tem uma perna para receber. Não faz efeito. Densidade sináptica, suporte para neuroplasticidade. Dani, pense em magnésio sempre. E nós temos os diversos tipos de magnésio hoje no mercado, mas que atravessa a barreira hematoencefálica, consegue ali atravessar estômago, intestino, fica disponível no sangue e é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e está disponível para os neurônios, tanto na produção de neurotransmissor, ATP, quanto melhorar a densidade sináptica, MAG tem, que é magnésio eletronato patenteado, não é genérico. Tem que estar escrito MAG tem na sua receita. Ou a farmácia, você colocar magnésio eletronato e ela saber que isso é sinônimo de MAG tem. Esse magnésio é o que a literatura científica mostra como sendo o de alta bioatividade para o sistema nervoso central. Não adianta a gente, mas não gostei. Não gostou, azar, porque é a ciência, é a literatura nos mostrando. E a gente tem estudo, tem estudo clínico, sim, mostrando, ó, olha aqui, ó, melhorando a densidade sináptica com a utilização do MAGTEM. Olha só, tá? Tá aqui, a gente tem, eu não tenho tempo de mostrar todos os estudos, mas coloquem aí suplementação de magnésio e cognição, densidade sináptica, em melhora de conexão entre os neurônios, neuroplasticidade, remodelamento sináptico, magnésio treonato. Vão lá ver o fornecedor MAGTEM. Os estudos de magnésio eletronato, gente, são MAGTEM. E ele é uma patente que tem que ser respeitada, a gente tem que utilizar aquilo que é o correto, aquilo que tem estudos, não magnésio genérico, MAGTEM. Tá? Então, isso aqui eu quero deixar bem claro, que quando vocês se depararem com um estudo falando de cognição, melhora de densidade sináptica e magnésio eletronato, esmiuçem o artigo, vão a olhar que o que ele traz é o MAGTEM, tá? Não é o genérico, não. Então, é uma patente aqui. E é protegida, né? A partir de 10 miligramas de dose, esse magnésio, ele já está, o magnésio treonato, o MAGTEM já é protegido por patente, tá? Então, como a gente quer uma boa cognição e a mulherada no climatério, os brain fog, tudo bombando, né? Eu tenho que ter energia, melhorar a chegada de corpos cetônicos ao cérebro e também mitocôndria, que converte o corpo cetônico em ATP. E, obviamente, manter glicose sustentada ao cérebro. Os dois vão trabalhar juntos. Eu tenho que respeitar a bioenergética cerebral, ter ATP, ter combustível, ter magnésio para estabilizar a molécula de ATP. Eu tenho que ter nutrientes necessários para a produção dos neurotransmissores. O magnésio é um deles. E eu preciso conectar neurônios. Densidade sináptica, neuroplasticidade. Vocês viram como o cérebro no climatério vai tendo uma redução da sua densidade sináptica. Lutem contra isso. A gente tem que olhar o ponto fraco, ó. O cérebro da mulher no climatério usa o quê? Menos glicose. Resolvam isso. O cérebro da mulher no climatério tem uma grande redução da conectividade sináptica. Resolvam isso. Já que vocês sabem onde é que está o problema, nós vamos ficar sentados chorando na calçada. Não, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Isso é estudar e entender o cérebro, tá? Então, esse processo aqui é indispensável. Nada vai fazer o cérebro ser mais eficiente se você não fizer isso. Ai, Dani, mas eu vou usar um suplemento que aumenta a liberação da dopamina. Ok, teve energia para produzir dopamina? Tem neurônio, tem perna de neurônio ali pronta para receber a dopamina? Ah, esse seu suplemento é uma porcaria, não funcionou. Claro, você não fez a base. A base é bioenergética, a base é neuroplasticidade. O neurotransmissor é só o que vai rodar dentro disso, mas você tem que fazer primeiro a base. Então, essa rede de comunicação entre os neurônios, ela é fundamental. Eu preciso estimular, eu preciso otimizar. Vocês viram como o MAGTEM é muito importante para esse remodelamento sináptico.
E existe uma molécula chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é produzido pelos neurônios. Esse BDNF estimula também o neurônio a fabricar mais pernas. Eu tenho que ter mais pernas, eu tenho que ter mais dendritos. De cada dendrito tem que sair um monte de perninha, os botões sinápticos. Isso tem que acontecer. E o BDNF, ele é uma molécula que estimula muito isso. Tudo que a gente puder fazer para aumentar o BDNF também vai ser uma estratégia para melhorar a densidade sináptica. E aí nós temos o nosso exo-BDNF. Olha que coisa linda! É um probiótico, um psicobiótico, né? Então, ele é esse Pediococcus acidilactis, é o nome chique, né? Acidilactice, olha só, tá aqui o nome do indivíduo, CPF, RG, e esse probiótico, ele produz vesículas bioativas, né, semelhantes a exossomos, que é justamente o exo-BDNF. Então, você ingeriu esse suplemento, tá? O exo-BDNF, e ele vai chegar no seu intestino. Primeira coisa, ele ajuda a organizar a permeabilidade da mucosa intestinal. Ele auxilia na reorganização da estrutura da mucosa intestinal, reduzindo leaky gut. E se eu reduzo o leaky gut, eu já tenho uma grande redução de neuroinflamação. Então, é uma super novidade, tá? O exo-BDNF é uma super novidade, é um psicobiótico que produz essas vesículas que chegam ali no intestino. Primeiro, já vão ajudar a modular a permeabilidade, a integridade da barreira intestinal. E essas moléculas, elas, né, essas nanovesículas, tá? Essas vesículas bioativas, esses exossomos, eles vão chegar ao cérebro de duas formas. Eles atravessam a barreira intestinal e atravessam a barreira hematoencefálica. Então, é um BDNF, é um suplemento de BDNF. E, além do que, esse exo-BDNF, ele também tem receptores no nervo vago. E essa conexão vai mandar estímulos nervo vago, cérebro, para aumentar a produção de BDNF no cérebro. Olha que lindo! Nós estamos tudo enlouquecido aqui atrás do BDNF e agora existe o exo-BDNF, que vai ter uma atividade em sistema nervoso central. Eu digo que é de 3 formas: organizando a permeabilidade da barreira intestinal, reduzindo neuroinflamação, e a neuroinflamação reduz o BDNF. Só em você organizar a mucosa intestinal, reduzir a inflamação sistêmica e a neuroinflamação, o BDNF já fala obrigado. Ele atravessa a barreira hematoencefálica, o cérebro fala, oba, vamos fabricar mais pernas. E o estímulo dado via nervo vago também faz isso. Então, são 3 formas de benefício ao cérebro. O BDNF, ó, nesse caso, eu estou mostrando aqui o que é produzido pelos próprios neurônios. O exo-BDNF vai ter essa mesma função. Então, quando ele encontra receptores na membrana dos neurônios, olha só, promove a produção de dendritos, são as pernas. Promove a síntese de bainha de melina, crescimento e sobrevivência de neurônio. BDNF é adubo para o cérebro, gente. Cuidem do BDNF de vocês, porque BDNF é vida. A gente vem há anos se estapeando em como aumentar o BDNF do cérebro. E eu fico maravilhada como a tecnologia, como a pesquisa permite que a gente tenha mais recursos para isso. Exo-BDNF, tá? E aqui a gente tem estudos pré-clínicos mostrando aumento de níveis de BDNF em hipocampo, aqui estudo pré-clínico em animais, tá? Além do que redução de diarreia, ou seja, uma atividade intestinal, e em sistema nervoso central, aumentando níveis de BDNF, ó, 9 semanas de intervenção. E aqui estudo clínico, tá? Com indivíduos jovens, ó, tudo mais jovens que eu, e a utilização durante 9 semanas de... Aqui, a recomendação de dose sugerida é de 50 a 100 miligramas por dia, tá, gente? Então, melhorando, ó, os parâmetros de melhora clínica. Melhorando questões cognitivas, ó, função cognitiva, redução de declínio cognitivo, redução do sintoma de estresse, de ansiedade, melhora da qualidade do sono, e aqui, ó, melhora de eficácia cognitiva em tarefas.
Olha só, melhora de memória, redução, ou seja, você acessou a informação, lembrou mais rápido. Então, alguns parâmetros cognitivos sendo otimizados em 9 semanas com a utilização do ExoBDNF. Eu adorei, já quero 3.000 caixas na minha casa, porque isso é uma super novidade, tá, gente? O ExoBDNF. Lembrem que ele é um probiótico que produz essas vesículas bioativas que são semelhantes ao exossomo. São vesículas de BDNF que vão atuar em intestino, via nervo vago e chegar diretamente ao sistema nervoso central. Então, imagine você com o seu GO-BHB, melhorando a bioenergética cerebral, comendo direitinho, glicose sustentada chegando ao cérebro, não faltando nutriente, MAGT em dia, aumentando o BDNF. Eu quero viver 73 mil anos para contar a história para os outros. Então, lindo. ExoBDNF, creio que seja uma novidade para vocês. Fiquem de olho, porque isso é sucesso, viu, gente? Para não dizer que não poderia piorar, poderia, sempre pode piorar, sempre pode piorar. Inflamação. Por quê, Dani? Porque o nosso organismo, ele sente saudade do hormônio. Ó aqui, células do meu sistema imunológico, tá? Essas células do meu sistema imunológico, elas têm receptores de estradiol. Estradiol caiu, as pobrezinhas ficam com saudade e começa a ver, ó, a ativação do sistema imunológico. Eu tenho um sistema imune que entra em atividade pela falta do estradiol. Então, eu entro num processo inflamatório sistêmico. E essas citocinas inflamatórias sistêmicas, elas atravessam a barreira hematoencefálica e chegam ao cérebro. Então, vejam aqui, ó, citocinas inflamatórias chegando ao cérebro, por quê? Porque você está inflamada. Por quê? Porque você está com o estradiol baixo. E quando essas citocinas inflamatórias chegam ao cérebro, eu tenho ativação de micróglia, de astrócitos, que são duas células que estão lá no cérebro, e que elas começam a liberar citocinas inflamatórias, radicais livres, ou seja, o cérebro inflama junto com o corpo. Por quê? Porque o estradiol baixou. Simples assim. Nós estamos tudo lascados, não fizemos nada para ninguém. Nós só estamos vivas depois da menopausa. Então, a gente tem aqui uma inflamação acontecendo, por quê? Porque o estradiol caiu, citocinas inflamatórias chegam ao cérebro, micróglia entra em atividade, astrócito entra em atividade, eles começam a liberar radicais livres, moléculas inflamatórias, e eu inflamo o meu cérebro também. E quando o cérebro inflama, olha lá o BDNF baixando. Ou seja, você vai ver o seu BDNF cair, vai chorar na calçada? Não. Você vai cuidar dele. E uma das abordagens, obviamente, é a gente aprender a modular a inflamação, já que você sabe que o seu organismo inflama pelo simples fato de o estradiol cair, vamos adotar estratégias anti-inflamatórias. E além da inflamação e do estresse oxidativo estarem nesse cérebro, sem que você tenha feito nada, lembrem que o estresse oxidativo danifica a membrana do neurônio. Ele vai auxiliando também na redução da densidade sináptica. Essa neuroinflamação é um dos motivos pelos quais as espinhas dendríticas vão se encolhendo. O neurônio vai sofrendo danos e a rede de comunicação entre os meus neurônios, ela também é prejudicada. Além do que o BDNF cai, o BDNF é fundamental para fabricar perna, não tem mais o BDNF igual. E quando você tem uma neuroinflamação, além de todo esse caos, há o aumento de um neurotransmissor chamado glutamato no cérebro. O glutamato abre uma portinha por onde entra cálcio e vai entrar cálcio em excesso nos neurônios. Cálcio demais mata neurônio. O que eu tenho que fazer? Desinflamar, obviamente, e colocar uma rolha nesse neurônio para não deixar entrar cálcio em excesso. E aí, eu apresento a vocês a melhor forma de inibir, de diminuir a entrada de cálcio no neurônio, fazendo um efeito neuroprotetor. Magnésio, de novo outro aqui, ó. Não é qualquer um, é um magnésio que tem que ser biodisponível. Então, a gente sempre pensa em Magtem. Aqui eu tenho a membrana do neurônio, aqui o receptor de glutamato NMDA, a bola azul é glutamato, está alta. Por que está alta? Porque o cérebro está inflamado. Por quê? Porque o estradiol caiu. O glutamato aumenta. O glutamato encontra o seu receptor NMDA, abre portinha, entra cálcio, mata o neurônio.
além de ter sintomas essa entrada excessiva de cálcio. Dor de cabeça, fadiga, alteração de humor, irritabilidade, agressividade, insônia. Tudo isso pode acontecer em decorrência de entrada excessiva de cálcio nos neurônios. Eu tenho que botar uma rolha. Magnésio é a melhor opção. A N-acetilcisteína também é uma boa opção, ela age de outra forma, tá? O elemento que bloqueia a entrada de cálcio é o magnésio. Aqui é importante também o zinco, antioxidantes, né? A gente vai ver a importância também de alguns antioxidantes, tá? Antioxidantes também ajudam na redução da entrada de cálcio nos neurônios. O magnésio aqui é a nossa grande estrela. Então, quando a gente pensa em impulsor cognitivo, melhora de densidade sináptica e bioenergética cerebral, Magtem. Quando eu quero auxiliar com a excitotoxicidade, o que é a excitotoxicidade? É a entrada excessiva de cálcio no neurônio. Eu posso associar Magtem com zinco e tianina, que eles vão trabalhar em conjunto para diminuir a entrada de cálcio nos neurônios. E também você pode associar o Magtem com N-acetilcisteína, tianina, NAD, a vitamina B3 também é importante, e com a curcumicel. Por quê? Porque ela tem essa cúrcuma altamente biodisponível, tem atividade anti-inflamatória. Então, você aqui reduziu a inflamação, você melhorou a conexão entre os neurônios, você trouxe, né, uma molécula que também auxilia na produção de energia e protegeu os neurônios contra a entrada excessiva de cálcio. Você atuou em inflamação, em biodisponibilidade de energia bioenergética e em neuroplasticidade com um alimento, Magtem. E a associação dos outros, em especial o curcumicel, para trabalhar a inflamação. Também você poderia pensar, nossa, eu posso trabalhar Magtem com tianina para diminuir a ação de glutamato e colocar um precursor de serotonina, o 5-HTP com vitamina B6? Poderia. Então, você vai fazendo essas associações, tá? O magnésio taurato também pode ser bem interessante, ele é um outro elemento que também traz a taurina associada, então você pode associar. A taurina também tem um efeito neuroprotetor. Então, você coloca magnésio taurato com efeito neuroprotetor e magnésio glicina. A glicina também tem um efeito inibitório, é interessante em ansiedade, em dor crônica, e o Magtem trazendo um suporte para neuroplasticidade, para bioenergética cerebral. A gente pode fazer mix de magnésios, sabendo qual é o que funciona para cada coisa, tá? E na inflamação, além de proteger os neurônios contra a neuroinflamação, papel do Magtem, eu tenho também uma molécula maravilhosa na modulação da inflamação, que é o curcumicel. Vocês viram que na inflamação existe, quer dizer, no climatério, existe uma neuroinflamação? Existe. E tudo aquilo que você pensa que auxilia a modular a inflamação é muito bem-vindo. E a curcumicel, olha só o que a gente fala aqui em 2024, esse artigo. A depressão associada à menopausa. O que a neuroinflamação também é um dos motivos para a mulher entrar num quadro depressivo, neuroinflamação. Tá? A neuroinflamação, ela diminui a conexão entre os neurônios, diminui a produção de serotonina, diminui o BDNF, diminui a densidade sináptica e você vai ter, a depressão não é a falta de um neurotransmissor, são várias coisas acontecendo no cérebro ao mesmo tempo, inclusive aqui um processo inflamatório, uma neuroinflamação. No guideline já da Federação Mundial de Sociedades de Psiquiatria Biológica, em 2024, já nos traz a curcumina como um suplemento com nível de evidência A para tratar a neuroinflamação. E olha o que ela ressalta. Utilizem suplementos que têm uma alta biodisponibilidade. Isso é importante. E aí é onde vem a nossa curcumicel. Nós temos diversas cúrcumas no mercado, tá? Curcumina pura, curcumina com piperina, algumas curcuminas que são lipossomadas, fitossomadas, e aí é onde apareceu a cúrcuma micelar, a curcumicel, que em termos de biodisponibilidade avaliada através de área sob a curva é bastante superior. Então, nós temos as cúrcumas de primeira geração,
aquela que a gente prescrevia, extrato de cúrcuma longa, 95%, curcumina com piperina, cúrcuma de primeira geração. Depois, nós temos as outras curcuminas, que vieram lipossomadas, fitossomadas, associadas a ciclodextrinas, associadas à matriz de fenogreco, associada a fibras, para tentar melhorar a biodisponibilidade, porque ela é muito pouco hidrossolúvel, muito instável. Então, começaram a mesclar a curcumina com outros elementos para aumentar a sua biodisponibilidade. Ajudou melhor do que a curcumina original. E aí veio a curcumina, que é micelar, que é a curcumicel, com uma biodisponibilidade muito maior. Então, ela é chamada de cúrcuma de quarta geração. E vocês vão, sim, encontrar estudos comparando biodisponibilidade com área sob a curva. Só para vocês terem ideia, 10 gotas de curcumicel ou uma Licaps de 500 miligramas contém aqui 25 miligramas de curcumina, tá? A quantidade de curcumina é equivalente a 12 cápsulas do extrato de cúrcuma longa, aquele antigo, em quantidade. E em biodisponibilidade é ainda maior. Então, é como se você tivesse tomando trocentas vezes mais 12 cápsulas de cúrcuma longa. Muito mais, além de ter uma concentração alta, a biodisponibilidade é muito elevada. Então, de longe, ela é a curcumina mais biodisponível. E para você utilizar para modular essa inflamação, a reduzir inflamação sistêmica, reduzir neuroinflamação, a curcumina também tem o papel de aumentar o BDNF. Tem atividade antioxidante, então ajuda a diminuir a entrada de cálcio no neurônio. São muitas atividades simultâneas. Muitas atividades simultâneas. E, obviamente, aonde existe inflamação, existe estresse oxidativo. Inflamação e estresse oxidativo andam colados. Então, além de adotar uma estratégia de modulação de inflamação, de neuroproteção, diminuir a entrada de cálcio nos neurônios, você vai também pensar em antioxidantes para o sistema nervoso central. Como é que eu protejo esse organismo, não só o cérebro, mas todo o organismo, contra o estresse oxidativo que está acontecendo? Por quê? Porque está inflamado. Por que está inflamado? Porque o estradiol baixou. O sistema imune não gosta. Então, existe uma redução, né? Um aumento, na verdade, do nosso estresse oxidativo associado com o processo de inflamação. Estratégias antioxidantes. Sem sombra de dúvida. Até porque os próprios, né, as estratégias antioxidantes, elas também auxiliam a redução da entrada de cálcio no neurônio. O estresse oxidativo, ele acentua a entrada de cálcio nos neurônios. Os antioxidantes também são muito bem vistos com essa finalidade. E aí, como uma ótima estratégia antioxidante, a gente tem, né, uma forma de suplementar um fitoterápico maravilhoso, que eu vou até já dar spoiler, que é esse aqui, o Sodimax. O Sodimax, ele é um extrato da Rosa Roxburgh, tá aqui, que tem uma técnica, né, de extração dos seus ativos que faz com que ele tenha uma quantidade de sódio, que é a superóxido mutase, muito, muito grande. Lembrem que a SOD é a primeira enzima da cascata antioxidante. Eu tenho mais radicais livres, eu tenho mais radicais livres. Olha aqui um radical livre. Quando esse radical livre, ele encontra, né, vai começar o processo de sua neutralização, ele vai encontrar a SOD. A SOD está ali na primeira linha de defesa, a superóxido mutase. Se eu tenho uma deficiência de atividade SOD, eu sou uma pessoa com muito mais risco de estresse oxidativo. E lembrem que a SOD, ela tem o cobre, o zinco e o manganês como cofatores. Então, eu preciso ter uma linha de defesa antioxidante extremamente eficiente. E é onde vem a Sodimax, tá? A Sodimax, já sabendo que no climatério eu tenho estresse oxidativo, tá? E é claro que se a mulher já tiver um processo inflamatório anterior, obesidade, leaky gut, alergia alimentar, estresse crônico, doença autoimune, isso ainda é muito potencializado. E no climatério existe uma redução da minha defesa antioxidante. Infelizmente, a minha defesa antioxidante ela perde eficácia. Eu preciso entrar com essa abordagem. Até porque o radical livre,
Ele encontra os ácidos graxos da membrana do neurônio, oxida, e a comunicação entre os neurônios ela é prejudicada. Então, nós temos uma ótima estratégia de defesa antioxidante, que é a Sodimax, tá? Ela tem uma biodisponibilidade extremamente interessante e, ó, além de sódio, ela tem vitamina C, polissacarídeos, triterpenos, polifenóis, todos com uma atividade cinética de aumentar a defesa antioxidante. E a recomendação de uso é de 10 a 75 miligramas por dia, claro que vai depender das suas outras abordagens, se ela está sendo utilizada de forma isolada ou associada a outros antioxidantes, sendo que 10 miligramas do Sodimax tem 200 UI de sódio, é uma concentração excelente de uma sódio extremamente eficiente, e lembrem que se esse cérebro está inflamado, ele está em estresse oxidativo. Você tem que ter uma abordagem de redução de inflamação e de defesa antioxidante também. E a Sodimax, né, que vem com esse selo de autenticidade, é uma ótima estratégia porque ela tem um pool de fitoquímicos que atuam em sinergia na defesa antioxidante. Não é só sódio. Existem outros fitoquímicos que vão dar esse efeito sinérgico na defesa antioxidante. E, para não dizer que a esculhambação terminou, nós temos também as alterações metabólicas típicas do climatério. E uma delas são as alterações glicêmicas. Então, onde é que está o problema? O consumo de açúcar, né, de alimentos que elevam a glicemia, ele está associado a um aumento do risco de demência. A hiperglicemia, gente, a chegada excessiva de glicose ao cérebro, é uma das piores coisas que pode acontecer com o cérebro e com a sua integridade. Assim como o climatério faz a chegada de glicose, aquilo que o neurônio usa como fonte de energia, o GLUT3, a portinha do GLUT3, está prejudicada. A glicose, ela entra no cérebro e não consegue ser utilizada da mesma forma. Então, veja como isso faz falta. E ao longo dos anos, você consumir alimentos que elevam a glicemia, fazem picos glicêmicos, isso é um dos grandes danos que você pode trazer ao cérebro. Muita glicose, glicação, estresse oxidativo e muita glicose aumenta o glutamato do cérebro. Eu estou aqui falando que reduziu o estradiol, o sistema imune entrou em atividade, inflamou o organismo, inflamou o cérebro. Inflamou o cérebro, o glutamato subiu. Glutamato subiu, entrou cálcio no neurônio, neurônio morreu. Outra forma de aumentar o glutamato do cérebro é aumentar a chegada de glicose. Muita glicose chegando ao cérebro, vai ser liberada uma grande quantidade de glutamato, que é neurodegenerativo e neurotóxico, e que vai, inclusive, ser fator de risco para demência. Então, cuidado, gente, glicemia estável ao longo da vida. E é óbvio que a mulher no climatério, além de tudo, tem também uma maior predisposição a descontrole glicêmico. Existe uma dificuldade maior de fazer um controle glicêmico no climatério. Quantas e quantas mulheres começam com hemoglobina glicada, elevada, glicemia elevada, resistência à insulina, também por conta do climatério. E a gente precisa fazer com que essa glicose chegue ao cérebro de forma sustentada. Glicemia sustentada vira energia. Glicemia em picos é tóxica, aumenta o glutamato, gera estresse oxidativo. Então, imagine, né, muita glicose chegando ao cérebro, muito glutamato. Neurotóxico, excitotóxico e também faz com que haja, né, um aumento do risco de neurodegeneração. Não tem nenhuma vantagem entrar na menopausa, além da experiência e dos ódios que a gente não passa mais, porque a gente já aprende, fica esfolada, mas a gente deveria estar experiente com um cérebro tão eficiente quanto. Mas então vamos correr atrás. Não é, como eu falei, não é sentar na calçada e chorar, não. É correr atrás. Já que a gente sabe o que acontece, por favor, façam alguma coisa. Por vocês e pelas pacientes de vocês, porque elas merecem estar com 70 anos no Bahamas, 70 anos no Maldivas, 70 anos ali em Poços de Caldas, que seja mais feliz, lembrando de tudo, curtindo. E não em casa, sentindo que não tem mais direito de ser feliz. Ah, mas tem, com certeza. Então, olha lá, a glicemia elevada, ela aumenta
Não senta na calçada e chora, não. Glicemia elevada aumenta, sim, chegada de glutamato ao cérebro. É algo que gera um processo inflamatório. E, além de tudo, reduz o BDNF e está associado ao aumento do risco de demência. E eu preciso de glicose sustentada. Desde o primeiro slide, gente, glicose tem que chegar ao cérebro de forma sustentada. Está aqui, glicemia sustentada. Chegou muito, deu ruim. Chegou pouco, deu ruim também. Sustentada. Corpos cetônicos juntos serem os 100% do combustível que o nosso cérebro precisa. Então, eu não posso dizer que tudo bem chegar ao monte de glicose. Não pode. Não pode. E além do nosso hábito, não está certo, a menopausa também faz com que o controle glicêmico seja mais difícil. Nós não podemos deixar muita glicose chegar ao cérebro. Resolvam. Então, olha lá, glicose, subiu glicose, BDNF caiu. Aí vocês todos faceiros tomando um suplemento, né, um suplemento para melhorar a produção de BDNF e nem aí para a glicemia. É um dando um tiro para um lado e um dando um tiro para o outro. Não. Glicemia sustentada, tá? E quando a gente fala de sustentação glicêmica, reducose. Gente, eu não sei se vocês já usaram isso na prática clínica. Isso é vida. Isso é vida. O efeito no controle glicêmico da reducose é surpreendente. Testem com os pacientes de vocês. Permitam-se 3 meses de reducose e depois vocês vão acompanhar a evolução no controle glicêmico. E o cérebro vai dizer obrigada, tá? É muito bom. É muito bom. Então, redução de carga glicêmica, aumento de produção de GLP-1. Então, veja até aquele paciente que usa análogo de GLP-1 e está no intervalo entre as doses, ou quer fazer manutenção, né? Eu estou só mantendo. Estratégia excelente, acessível. Eu tenho vários pacientes que usaram análogos de GLP-1, estão na retirada, a gente está vendo se a gente consegue sustentar um resultado sem a canetinha. Reducose está aqui, debaixo do nosso nariz. E como é que ela funciona, né? Ela vai, vou passar aqui para cá. Então, o que, que a reducose ela faz? Ela vai fazer com que haja uma redução da quebra do carboidrato no intestino e da absorção. Então, tá aqui, ó. Chegou o carboidrato, a reducose vai fazer uma inibição da alfa-glucosidase, então não vai haver a quebra desse carboidrato. E isso vai fazer com que ele seja menos absorvido. E, obviamente, essa presença, né, da reducose inibindo a glucosidase e eu mantendo o carboidrato no intestino e não deixando o carboidrato complexo, não deixando ele ser absorvido, também eu tenho aqui um efeito prebiótico, tá? Testem reducose, gente. Eu sei que a gente é viciada há muitos anos em pensar em glicemia só de um jeito, usar os mesmos ativos. Permitam-se usar uma forma que, inclusive, ela atua lá no intestino, alterando a degradação, a digestão das moléculas de carboidrato. Então, você inibe a alfa-glucosidase, não consegue quebrar o carboidrato complexo, não absorve ele, você faz cocô de carboidrato e faz um controle glicêmico. Além do que, o estímulo de GLP-1, tá? E um efeito prebiótico gerando ácido graxo de cadeia curta. Testem a reducose. E aí o que você quer é uma glicose sustentada e não picos, tá? Aqui a gente tem, sim, evidências científicas mostrando o efeito em controle glicêmico da reducose. Pesquisem, olhem aqui, tá? E, obviamente, aqui algumas formas de utilização. Você pode utilizar cápsulas 250 miligramas antes de uma refeição que contém carboidrato, né? Tomou e já comeu carboidrato em seguida. Você pode associar com Sodimax, controle glicêmico e defesa antioxidante. E, ó, associando com outros ativos que são do nosso costume. Reducose, berberina, lipóico, cromo, zinco, metil-B12. Então, outros ativos que a gente já usa para o controle glicêmico, associe com reducose.
Você já usa, opa, agora vamos fazer um upgrade, vamos fazer um efeito ainda mais potencializado. Associe reducose, porque o mecanismo de ação dela é diferente. Eu sei que a gente trabalha berberina lipóico para melhorar o metabolismo intracelular da glicose. Eu trabalho com picolinate de cromo para melhorar a interação da insulina com o receptor. A reducose tem outro mecanismo de ação. Ela reduz a absorção intestinal. São mecanismos de ação sinérgicos. Um diminui a digestão e a absorção, e os outros melhoram o processamento, o metabolismo da glicose que conseguiu ser absorvida. Isso é sinergia. Não são a mesma coisa. Ah, mas eu já uso berberina. Que bom, porque ela atua lá em outro lugar. Ah, mas eu já uso picolinato. Legal, mas ele atua em outro lugar, quando a glicose já entrou dentro de você. A reducose vem para diminuir a absorção intestinal. Mecanismos sinérgicos, além de atuar em aumento de GLP-1, trazendo saciedade, algo que os outros ativos não fazem. Todos são excelentes, principalmente quando trabalhados em equipe. Esse que é o principal intuito, é entender como que eu somo coisas, não fico substituindo, tá? E, para que vocês não fiquem dormindo na aula, falei mais comida cobra. Aqui está o meu Instagram. Aqui está o Instagram da Inove maravilhosa. A Inove só traz... Gente, tudo que a Inove traz é babado. Não fica trazendo coisa assim, porque traz coisa babado, inovação, coisa diferente, coisas que são têm mecanismos de ação específicos e exclusivos. Há muitos anos eu trabalho com a Inove, adoro, gosto, confio, não vou queimar meus filmes, gente, falando que coisa besta, tá? E aqui está o meu Instagram, então vocês façam o favor de me seguir, de curtir, mandar coração, de fazer as coisas para enaltecer o profissional, professor, que está aqui até às 9 horas da noite, que chegou no consultório às 7 horas da manhã e está fingindo que está plena. Mas por quê? Porque tudo que tem aqui eu tomo. Tudo que tem, eu tenho quase 50 anos. Tudo que tem aqui eu tomo, gente. Só não tomo ainda o ex-BDF porque não chegou ainda para mim. Mas o resto tudo. E o reducose, porque a minha glicose é linda. Por enquanto, eu tô de boas, tá? Então, vão lá no meu perfil do Instagram, tenho pós-graduação, mentoria. Mentoria começa daqui 2 semanas, mentoria para prática clínica, gente. Não tem noção para vocês ficarem ó, arrasando na prática clínica, mentoria, tem academia, tem tudo. Tem tudo o que eu amo e que a Inove traz para a gente poder aproveitar. Ok, crianças? Então é isso, eu estou contente que vocês ficaram aqui, ó, até agora. São tudo valentes, ó. Agora, ainda mais que vocês tomando o suplemento da Inove, vocês vão sair voando em um mês, viu? É isso. Agora, a Paulinha, ela vai fazer... A Paulinha vai fazer o sorteio das perguntas, né, Paulinha? Ah, oi, pessoal. Bom, oi, pessoal. Dani, eu te mandei algumas das perguntas aí feitas. Se você. Eu te mandei no WhatsApp, você consegue Ah, achei meu ver. WhatsApp aqui. Você acha mais fácil? Beleza. O que que você acha? Ok. Dá uma Vamos olhada aí. lá. O pessoal ficou interagindo bastante. Tô achando bom, ó. Você não vem com pergunta difícil, não, tá? Ó, para paciente psiquiátrico, pode prescrever L-teanina? Pode, com certeza. E aí você tem que entender, psiquiátrico, qual é o diagnóstico e o que você quer. Então, por exemplo, é o esse é um paciente que tem sintomas de excesso de glutamato, irritabilidade, ansiedade, hiperatividade, dor crônica, dor de cabeça, enxaqueca. É um cérebro que está excessivamente ativo. Posso usar a L-teanina para diminuir a neurotransmissão de glutamato, que é excitatória? Pode. Às vezes o paciente tem depressão e ele usa o inibidor de captação de serotonina. Aumenta a serotonina, ok. Mas esse paciente ainda tem irritabilidade, ansiedade, tem sintomas de excesso de glutamato. Você vai usar um suplemento para diminuir o glutamato, a ação do glutamato nos neurônios. Associe Magtem com a L-teanina, você vai ver que vai ajudar bastante, tá? Então, pode sim, eu uso sempre. Eu só tenho que entender o que a L-teanina faz e se o excesso de glutamato é característica daquele paciente, tá? Consigo colocar os 3 ativos juntos? Cadê os farmacêuticos aqui, Paulinha?
Magtem, Exo-BDNF e Gol-BHB? Mistura tudo, Paulinha. Dá para Eu não fazer misturaria, sim. não sei se dá para misturar, né? Tu diz aí, porque eu Dá... não sei de açúcar também. Na verdade, a associação é possível, sim. O, o GU-BHB, que, lógico, vai depender bastante da dose que for usada. Se você quiser produzir que quantidade de corpos cetônicos, né? Porque aí ele é dependente, a dose vai inferir em quanto de corpos cetônicos você vai produzir. Então, a literatura fala de 2, 3 a 20, mas existem formulações nos Estados Unidos a partir de 800 miligramas associadas quando você quer uma modulação, quando você quer um efeito inicial, mas é possível sim, a associação. Isso tudo no mesmo, porque o Gol-BHB a gente coloca no sachêzinho, né? Daí vai tudo no sachê. O Exo-BDNF pode ir no sachê tudo junto. E o Magtem sei que pode. Também pode, os três podem ser associados. Pronto, que o Exo-BDNF é novidade, gente. Então, o Magtem e o Gol-BHB eu uso no sachê junto. Agora já sabe que o Exo pode atacar. Resolve dar 5 tiros num sachê só. Que alegria! Eficácia. Podemos pensar que o excesso de glicose não captada pelo GLUT1 e o GLUT3 pode ficar disponível no sangue e elevar a glicemia nessa paciente? Sim, sim. O cérebro capta muita glicose. E se a gente tem um GLUT1 que não tem uma boa funcionalidade, a redução da captação de glicose pelo cérebro pode contribuir para o aumento dos níveis glicêmicos, sim. Tá? Reducose até para o tipo 1, sim, com certeza, porque assim, a reducose, ela não vai trabalhar o receptor de insulina, não vai trabalhar a interação insulina-receptor. Ela vai trabalhar o paciente de absorver menos o carboidrato que ele comeu. Trabalha lá no começo do processo. Então, aquele paciente que tem mais apetite, né, quer se sentir mais saciado, e que a gente precisa manter um consumo específico e não está conseguindo fazer um controle glicêmico adequado, sim. Eu uso, por exemplo, em paciente que usa insulina e que a gente precisa manter, tem X unidades de insulina e ele tem que comer X gramas de carboidrato. E, às vezes, essa quantidade de carboidrato, ele não se sente saciado. Então, eu consigo aumentar o consumo de carboidrato, aumentar a saciedade, aumentar o GLP-1, sem que isso interfira no pico glicêmico, porque o nível de insulina está compatível com a glicose que ele absorveu. Tá? Então, é uma estratégia que, na prática, funciona. Eu tenho muitos pacientes com diabetes tipo 1, super. Entenda que o mecanismo de ação é diferente de berberina, de picolinate de cromo, de benfotiamina. Ele age lá no intestino, não é na sinalização intracelular, não é em enzima mitocondrial, tá? A reducose pode substituir o glicoxil? Eu diria que você pode fazer associações ou você pode observar a eficácia. Você entra com a reducose, observa se o nível glicêmico está estável. Se o nível glicêmico está estável, talvez você não precise usar um antiglicante, né? Mas se você perceber que associar os dois e colocar um lipóico, uma berberina, vai trazer o melhor resultado, você pode associar, porque são ativos diferentes. Um inibe a absorção, outro protege a célula contra o excesso de glicose, que é o glicoxil, e os outros trabalham o metabolismo celular da glicose, melhorando a resposta do receptor de insulina, enzimas do metabolismo de metabolização de glicose intracelular. Então, são sinérgicos, tá? Não diria que são substitutos, são sinérgicos. É você que vai ver qual é a soma de coisas que vai te trazer um resultado eficiente. O importante é controlar a glicemia. Te vira, dá tiro por tudo que é lado ali. Isso que importa. Dani, deixa eu fazer só uma observação, que se você falou, eu devo ter viajado na hora. É importante que a reducose seja ingerido junto da refeição, com carboidrato. Isso. Você falou que eu não lembro de falar. Tá aqui no slide, ó, tem até um slide que a Cássia fez, ou não sei quem fez, ó. Comer junto com a refeição.
Porque muitas vezes a pessoa acha que é 15 minutos, meia hora antes, e eles fizeram estudos com meia hora, 15 minutos, 10 minutos, e quando você senta para se alimentar, você então já ingere a cápsula e começa com a alimentação, né? Óbvio que a alimentação com carboidrato, né? Simples. Sim, é porque os dois têm que se encontrar no intestino, né? Isso, A exato. reducose passou, a glicose veio depois, aí você vacilou. Então, mas o suplemento não adiantou. É claro, você tomou tudo errado, né? Muito bem, é isso aí, gente. Ó, presta atenção na Rê, que ela sabe tudo. Pronto, respondi as perguntas. As outras são difíceis, não quero responder. Não, mentira, tem essas aqui que a gente seleciona. Ô, Rê, a Camila está perguntando também se a dose do Gol BHB varia de 800 miligramas a 3 gramas em sachê. Na verdade, a dose do GOBHB, ela pode ir até 20 gramas, dependendo do estado, da quantia do valor de corpos cetônicos que você pretende para aquele paciente. Mas aí tem um estudo que dá até essa continha, mostra com 1 grama, quanto que você consegue de corpos cetônicos, com 3, 5, 10 e 20. Uhum. A gente pode compartilhar depois os estudos. Sim. Para mulheres no climatério que vêm com queixa cognitiva, né? Eu gosto de fazer alguns testes cognitivos aqui no consultório. Tipo assim, será que a minha abordagem está sendo eficiente? Que nota eu dou para a cognição dela? E como é que eu sei que depois a cognição melhorou? Então, existem alguns questionários que eu gosto de utilizar na prática clínica para dar uma nota para a cognição e comparar a abordagem. Será que eu tenho que aumentar a dose? Será que essa dose já trouxe eficácia? Mas aí eu ensino na mentoria como que faz isso. Já dando spoiler, né, Rê? Certo, gente? Só para finalizar aqui, algumas pessoas têm pedido os estudos, né? A gente vai compartilhar. E uma questão que é bastante interessante, assim, eu trabalho bastante na área de busca de novos ativos, de inovação. E o que a gente vem percebendo, inclusive no último congresso, que foi agora em Barcelona, é que cada vez mais as empresas de ingredientes nutricionais, nutracêuticos, elas têm investido em estudos clínicos. Então, a cúrcuma, por exemplo, ela é uma planta milenária, com certeza, a planta que mais a gente tem estudo clínico. Alguns a gente usa pela proposta do produto, isso falando de vitaminas, de minerais, de botânicos. A gente, por exemplo, tem o Magten, ele veio para o mercado, ele foi desenvolvido em 2010, e desde então ele vem sequencialmente com várias publicações, iniciando com os estudos in vitro para comprovar o mecanismo de ação, modelos experimentais, e depois agora já temos 5 ou 6 estudos clínicos. Na mesma linha, o Reducose, ele está com 3 estudos clínicos e 5 em andamento. Reducose é um ativo fora da curva, porque ele é recente, entre aspas, mas assim com investimento muito alto em ciência. ExoBDNF, ele é um estudo mais recente, exossomas, assim como os peptídeos, é algo que a gente viu bastante lá fora, então ele tem menos estudos, mas é algo que eles vão continuar investindo. Eu vejo assim que realmente essa questão da tecnologia, de formas que promovam maior biodisponibilidade e estudos clínicos, tem sido uma constante assim a partir dos 2 últimos anos. Obrigada, Dani. Obrigada a todos pela participação. Então, nos vemos aí no seu evento, né? Que está O chegando. Neuroweekend, gente, o Neuroweekend, não é possível, vocês não vêm, vão lá no link da minha bio, vem pro Neuroweekend, que tá babado. Lá em Jundiaí, com excelentes profissionais e ótimas aulas, né? Com certeza. Só coisas maravilhosas para cuidar do juízo de todo mundo, não só da mulherada, gente.
Então, e eu quero agradecer a Inove, gente, a Inove, eles confiam em mim, mesmo eu sendo desse jeito. Pensa na coragem. Adoro, Maravilhosa, como sempre. adoro. Ah, Obrigada pela confiança no meu trabalho e saibam que eu confio muito também no trabalho de vocês, em todos os ativos que vocês trazem para o Brasil. Prescrevo e eu quero que cada vez mais pessoas conheçam, prescrevam, porque o mundo precisa de gente e de ativos bons. muito, muito bem. Muito bem, obrigada mesmo, Dani. Estamos juntos aí em multiplicar conhecimentos, né, e levando produtos aí, suplementos de qualidade, principalmente para cognição, né, que Tá pouco, tá é faltando algo também. essencial. Tá pouca, tá pouco. Obrigada mesmo. Boa Eu que noite, Dani. agradeço. Boa Obrigada, noite, pessoal. gente. Um beijo. Beijo, Rê!